Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Consagração, página 91. Trataremos da questão da consagração cristã. A consagração de uma pessoa depende da sua experiência de salvação, se foi ou não saudável. Se a pessoa considera que crer no Senhor Jesus é um favor que se faz a Ele e a fé em Deus é uma cortesia para com Ele, será impossível falar-lhe de consagração. Também é inútil falar sobre consagração a uma pessoa que pensa estar promovendo a causa do cristianismo e que a sua conversão é uma grande honra para essa causa. Pessoas assim realmente não tiveram bom início na fé cristã. Não podemos esperar que alguém assim se consagre. Precisamos perceber que foi o Senhor quem nos concedeu graça e misericórdia. É Ele quem nos ama e também nos salvou. É por isso que consagramos tudo a Ele. Encontramos ensinamentos sobre consagração tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muitas passagens no Novo Testamento, como Romanos 6 e 12, falam de consagração. No Antigo Testamento, fala-se sobre isso de maneira especial, referindo-se a Arão e a sua casa. Êxodo 28 e 29 e Levítico 8 falam da consagração de Arão e sua casa. Embora a consagração seja a primeira experiência e a mais básica de nosso serviço a Deus, não encontramos na palavra muitos ensinamentos diretos a esse respeito. Para entender o significado de consagração, precisamos estudar esses versículos. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A base da consagração. Página 91. A segunda carta aos Coríntios 5, do 14 ao 15, nos mostra claramente que o poder constrangedor do amor do Senhor é a base para que os filhos de Deus vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma pessoa vive para o Senhor porque foi constrangida pelo seu amor. Na língua original, a palavra constrangido pode ser traduzida como pressionado por todos os lados, isto é, bem restrito por todos os lados. Significa estar bem apertado e confinado. O amor nos prendeu e não conseguimos fugir. Quando se ama, tem-se a sensação de estar preso. Fomos presos por Ele e não há como sair. Ele morreu por nós e hoje devemos viver para Ele. Portanto, o amor é a base da consagração. Uma pessoa se consagra ao Senhor por causa do seu amor. Ninguém pode consagrar-se ao Senhor sem primeiro tocar o seu amor. Para se consagrar ao Senhor, a pessoa precisa primeiro tocar o seu amor. Quando isso acontece, consagra-se espontaneamente. A consagração não só se baseia no amor do Senhor, mas também no seu direito. Essa verdade é revelada em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. O nosso Senhor deu a própria vida por nós, até mesmo se tornou o preço do resgate para nos redimir. Somos os que foram comprados pelo Senhor. Já que fomos redimidos por Ele, voluntariamente perdemos a liberdade por sua causa. Não somos mais de nós mesmos, somos do Senhor.
precisamos glorificar a Deus em nosso corpo, pois já não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por preço pelo Senhor. O sangue derramado na cruz foi o preço pago. Portanto, no que se refere ao direito do Senhor, nós lhe pertencemos. Precisamos ter clareza de que somos aqueles que foram comprados pelo Senhor. Ele nos comprou pelo mais alto preço. Ele não nos comprou com prata nem com ouro, mas com seu próprio sangue. Aqui vemos tanto o amor do Senhor como o seu direito. Servimos ao Senhor porque Ele nos ama e o seguimos porque Ele tem direito sobre nós. O direito assegurado pela redenção nos constrange a dar-nos ao Senhor. O amor procedente da redenção também nos constrange a dar-nos a Ele. A base da consagração é tanto seu direito como seu amor. É um direito legal e está além de todo amor humano sentimental. Essas são as duas razões que temos para nos dar ao Senhor. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Pessoa Consagrada. Página 93. Consagração. Ao ler Êxodo 28 e 29, vemos que a consagração é um assunto muito especial. Israel fora escolhida por Deus, contudo, não se tornou uma nação consagrada. Havia 12 tribos, mas nem todas receberam o serviço sagrado. A tribo de Levi era uma das 12. Fora escolhida por Deus. Entretanto, não era consagrada. Dentre os levitas, apenas a casa de Arão recebeu o serviço sagrado. Não foram todos os israelitas que receberam o serviço sagrado, nem mesmo todos os levitas, somente a casa de Arão. Para ser consagrado, era necessário pertencer à casa de Arão. Quem não fosse membro dessa família não poderia consagrar-se. Apenas os membros dessa família, a casa de Arão, estavam qualificados para serem sacerdotes e apenas eles podiam se consagrar. Graças ao Senhor, hoje pertencemos a essa casa. Os que creem no Senhor são membros dessa família. Todos os que foram salvos pela graça são sacerdotes. Apocalipse 1, 5 e 6. Deus nos escolheu para sermos sacerdotes. No princípio, somente os membros da família de Arão podiam consagrar-se. Se outra pessoa se aproximasse, seria morta. Devemos lembrar-nos de que somente os que tinham sido escolhidos por Deus para serem sacerdotes é que podiam consagrar-se, isto é, apenas os membros dessa família. Hoje, Deus nos escolheu para sermos sacerdotes, portanto, somos membros dessa família. Assim, estamos qualificados a nos consagrar. Vemos, então, que uma pessoa não se consagra porque escolheu a Deus. Antes, Deus é quem a escolhe e chama. E depois, ela se consagra a Ele. Os que consideram que, ao abandonar tudo, estão fazendo um favor a Deus, não passam de estranhos. Isso não pode, de forma nenhuma, ser chamado de consagração. Precisamos perceber que o nosso serviço a Deus não é cortesia nem favor que lhe fazemos. Não é que nos oferecemos a Deus para a obra, mas é Deus que graciosamente nos concede uma porção em sua obra. Deus é quem nos concede glória e ornamento. A Bíblia nos diz que as vestes sagradas do sacerdote
são para glória e ornamento. Consagração significa Deus conceder-nos glória e ornamento. É Deus nos chamando para o seu serviço. Se quisermos gloriar-nos em alguma coisa, é em nosso maravilhoso Senhor que devemos nos gloriar. Para o Senhor, ter servos como nós não é nada maravilhoso. Maravilhoso, sim, é nós termos tal Senhor. Precisamos ver que consagração é o resultado de termos sido escolhidos. Servir a Deus é honra para nós. Não estamos exaltando Deus como se estivéssemos fazendo algum sacrifício por Ele ou como se tivéssemos alguma glória em nós mesmos. Consagração é Deus nos concedendo glória. Devemos nos prostrar diante dele e dizer: obrigado, Senhor, porque posso participar de teu serviço. Há tantas pessoas no mundo, mas eu fui escolhido para ter parte no teu serviço. A consagração é nossa honra e não sacrifício. É bem verdade que precisamos oferecer o melhor sacrifício, mas a consagração não carrega o sentido de sacrifício, antes está completamente permeada da glória de Deus. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: O Caminho da Consagração. Página 94. Consagração. Levítico 8 fala de um novilho, 2 carneiros e um cesto de pães sem fermento. O novilho era para a oferta pelo pecado. O primeiro carneiro era para o holocausto, e o segundo carneiro e o cesto dos pães sem fermento eram para a oferta da consagração. A fim de receber o serviço sagrado diante de Deus, isto é, a fim de consagrar-nos a Deus, a primeira coisa a considerar é a propiciação pelo pecado. Somente uma pessoa salva, que pertence ao Senhor, pode consagrar-se. A oferta pelo pecado é a base da consagração. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: O Caminho da Consagração, o Holocausto. Página 95. Vemos 2 carneiros. Precisamos estudar com atenção Levítico 8, de 18 a 28. Um dos carneiros era para o holocausto e era para ser queimado. O outro era para a oferta da consagração, a qual habilitava Arão a servir a Deus. Que é o holocausto? É uma oferta totalmente queimada. O sacerdote não podia comer a carne dessa oferta, que era completamente queimada. O problema do pecado se resolvia com a oferta pelo pecado, mas é o holocausto que nos torna aceitáveis a Deus. O Senhor Jesus carregou nossos pecados na cruz, e isso se refere à sua obra como oferta pelo pecado. Ao mesmo tempo, enquanto ele estava na cruz, o véu rasgou-se de alto a baixo, introduzindo-nos no Santo dos Santos. Essa é sua obra como holocausto. A oferta pelo pecado e o holocausto começam no mesmo ponto, mas chegam a destinos diferentes. Iniciam-se no lugar onde o pecador está. A oferta pelo pecado para na propiciação pelo pecado, mas o holocausto leva o pecador adiante, tornando-o aceitável a Deus. O holocausto é a oferta que torna um pecador aceitável no amado,
pois vai além da oferta pelo pecado. É o doce aroma do Senhor Jesus diante de Deus, que garante que Deus o aceitou. Hoje, quando o oferecemos a Deus, nós também somos aceitos por Ele. Não somos apenas perdoados mediante a oferta pelo pecado, mas também aceitos por meio do Senhor Jesus. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a oferta da consagração, a aspersão do sangue. Página 95. Depois que o primeiro carneiro era imolado, vinha o segundo. Que se fazia com o segundo depois de imolado? A primeira coisa era pôr o sangue sobre a ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Isso significa que, já que Deus nos aceitou em Cristo, devemos reconhecer que o sangue realizou uma separação completa dos nossos ouvidos, mãos e pés para Deus. Devemos declarar que os ouvidos, mãos e pés são totalmente de Deus. Os ouvidos, criados para ouvir, devem agora, por causa da redenção, ouvir para Deus. As mãos, criadas para trabalhar, devem agora trabalhar para Deus. As pernas, criadas para caminhar, devem agora caminhar para Deus. Assim, aplicamos o sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Isso significa que as orelhas, mãos e pés foram todos comprados pelo Senhor. Devemos dizer-lhe: por causa da tua redenção, Senhor, de hoje em diante, não vou mais considerar meus ouvidos, mãos e pés que me deste. Visto que me redimiste, Senhor, todo o meu ser te pertence, não é mais meu. O sangue é a marca de posse, sendo também o símbolo do amor. Tanto o preço mencionado em 1 aos Coríntios 6, como o amor em 2 aos Coríntios 5, se referem a esse sangue. Por causa desse sangue, desse amor e dessa posse, todo o nosso ser não é mais nosso. O Senhor derramou o seu sangue e nós devemos reconhecer a justa exigência disso sobre nós. Pelo fato de o Senhor nos amar, confessamos que todo o nosso ser pertence somente a Ele. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a oferta movida. Página 96. Consagração. Depois da aspersão do sangue, se fazia a oferta movida. Devemos lembrar-nos de que, quando o segundo carneiro era morto, seu sangue era posto na orelha, polegar da mão e do pé. Isso, contudo, ainda não é consagração, é apenas a base dela. A aspersão do sangue não é mais do que uma confissão de amor e de direito. Ela nos qualifica para a consagração, mas a verdadeira consagração vem depois. Após o segundo carneiro ser morto e seu sangue aspergido, tomava-se a gordura e a coxa direita, e do cesto tomava-se um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia asma. Tudo isso representa os dois aspectos do Senhor Jesus. A coxa representa a parte forte, mostrando-nos o aspecto divino do Senhor Jesus. A gordura representa riqueza, referindo-se ao aspecto da glória de Deus. O pão
pertencente à vida vegetal, mostra-nos a sua humanidade elevadíssima. Ele é o homem perfeito, asmo e imaculado. É cheio do óleo da unção, do Espírito Santo. Como a obreia, sua natureza, sentimentos do coração e visão espirituais são refinados, suaves e frágeis, cheios de sentimento e compaixão. Todas essas coisas eram colocadas nas mãos de Arão, que as tomava e movia diante do Senhor. Depois disso, eram queimadas junto com o holocausto. Isso é consagração. Nessa altura, faz-se necessária uma explicação. A palavra hebraica consagração significa ter as mãos cheias. Tanto a tradução de Darby como a concordância bíblica de Young referem-se a esse significado. No início, as mãos de Arão estavam vazias, mas agora estão cheias. Quando elas foram enchidas com tantas coisas, ele foi enchido do Senhor, e assim realizou-se a consagração. Enquanto as mãos de Arão estavam vazias, não havia consagração. Quando ficaram cheias, ao ponto de não segurar mais nada além do Senhor, deu-se a consagração. Que é, então, a consagração? Deus ordenou que os da casa de Arão o servissem como sacerdotes. Entretanto, Arão não poderia chegar-se presunçosamente. Primeiro, tinha de resolver a questão dos pecados e então, em Cristo, tinha de ser aceito. Suas mãos, denotando sua obra, tinham de estar cheias de Cristo. Ele não podia ter outra coisa além de Cristo. Só então haveria consagração. Que é consagração? Em poucas palavras, como diz Paulo, consagração é: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos ver, diante do Senhor, que temos apenas um caminho a seguir na vida, que é servir a Deus. Não nos resta outra opção. Servir a Deus é a nossa única opção. Para servi-lo, precisamos apresentar todo o nosso corpo a Ele. A partir desse dia, os ouvidos ouvirão para o Senhor, as mãos trabalharão por Ele e os pés correrão por Ele. Os ouvidos ouvirão somente a palavra do Senhor, as mãos farão somente a obra dele e os pés só andarão no caminho dele. Estamos aqui exclusivamente para servir a Deus. Já nos consagramos como oferta, sacrifício. Consagramos tudo a Ele. Além do mais, as mãos serão enchidas de Cristo a fim de exaltá-lo e expressá-lo. Tudo isso está implícito na consagração. Só depois de termos feito isso, Deus irá dizer: isso sim é consagração. Deus chama de consagração o fato de sermos saturados de Cristo. Consagração significa que tocamos o amor do Senhor e reconhecemos o seu direito. Por essas razões, podemos chegar diante dele e pedir pelo privilégio de servir. Não é apenas questão de Deus nos chamar, mas de nos oferecermos para servir. Devemos dizer: ó Deus, sou teu, fui comprado por ti. No passado eu estava embaixo da mesa, esperando comer um pouco das migalhas, mas a partir de hoje quero te servir. Hoje escolho te servir. Já fui aceito no Senhor. Será que posso também ter uma pequena parte na grande tarefa de te servir?
Seja misericordioso comigo, Senhor, para que eu possa participar do teu serviço. Ao conceder a salvação a muitos, não passei despercebido aos teus olhos. Não me rejeitaste, mas me salvaste. Agora, dá-me parte entre os muitos que te servem. Não me rejeites. É assim que você deve se apresentar ao Senhor. Tudo é para Cristo e exclusivamente para Ele. Quando você se apresenta assim a Ele, ocorre a verdadeira consagração. É isso que Romanos 12 chama de apresentar o corpo. Romanos 6 fala da consagração dos membros. Isso é semelhante à aspersão do sangue nas orelhas, mãos e pés. Romanos 12 fala da consagração de todo o corpo. É encher as mãos com Cristo. Assim, o Antigo e o Novo Testamento se encaixam de maneira perfeita. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: o objetivo da consagração. Página 98. Consagração. O objetivo da consagração não é nos tornar pregadores para Deus ou trabalhar para Ele. O objetivo da consagração é servi-lo. O resultado da consagração é o serviço. Na língua original, a palavra serviço significa estar ao dispor. Isso significa que a pessoa está pronta para servir. Devemos nos lembrar de que o objetivo da consagração é estar ao dispor de Deus. Estar ao dispor de alguém pode não ser um trabalho árduo. Estar ao dispor de Deus significa que quando Ele quer que você fique em pé, você fica em pé. Se Ele quiser colocá-lo de lado, você fica de lado. E se quiser que corra, você corre. É isso que significa estar ao dispor dele. Deus requer que todos os cristãos ofereçam seu corpo para estar ao dispor dele. E isso não significa necessariamente que ele quer que no púlpito ou evangelizando em terra distante. Significa estar ao dispor dele. Se Deus manda alguém para o púlpito, essa pessoa não tem a escolha senão falar. Se manda alguém para terras distantes, este não tem escolha a não ser ir. Todo o nosso tempo é para Deus, mas o trabalho que fazemos varia. Precisamos aprender a estar ao dispor dele. Apresentar o nosso corpo visa servir a Deus. Já que somos cristãos, devemos servir a Deus por toda a vida. Logo que alguém se consagra, deve perceber que daí em diante a necessidade do Senhor vem em primeiro lugar. O serviço a Deus se torna uma missão para toda a vida. Que o Senhor seja misericordioso conosco e nos mostre que o serviço a Ele é nosso dever por direito. Devemos mostrar a cada crente que de agora em diante somos aqueles que servem ao Senhor. Devemos perceber que, como cristãos, não podemos mais ser desleixados em nada. Não estou dizendo que não devamos ser fiéis e comprometidos com a nossa profissão ou que podemos ser desocupados. Não é isso. Ainda precisamos ser fiéis e sérios em nossa profissão. Mas, diante de Deus, precisamos ver que toda a nossa vida está direcionada ao serviço a Deus. Fazemos tudo com o objetivo de obedecer à vontade de Deus e agradá-lo. Essa é a realidade da consagração. Consagração não é o quanto podemos dar a Deus, é ser aceito por Deus e ter obtido a honra de servi-lo. Consagração
é algo reservado apenas para os cristãos, não é para todas as pessoas. Somente os salvos, aqueles que pertencem ao Senhor, é que podem consagrar-se. Consagração significa dizer: Senhor, Tu me deste a oportunidade e o direito de vir diante de Ti e Te servir. E também: Senhor, eu sou Teu. Meus ouvidos foram comprados pelo sangue, são Teus. Minhas mãos foram compradas pelo sangue, são Tuas. Meus pés foram comprados pelo sangue, são Teus. De agora em diante, não posso mais usá-los para mim mesmo. Não pedimos às pessoas que se consagrem. Em vez disso, dizemos a elas que agora há uma maneira de se consagrar. Há um modo de servir ao nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Precisamos ter clareza de que estamos aqui para servir o Senhor dos Exércitos. É um erro grosseiro pensar que consagração seja fazer um favor a Deus. A revelação no Antigo Testamento é muito clara. Uma pessoa só pode consagrar-se a Deus mediante a aprovação divina. O Novo Testamento também nos exorta, pelas misericórdias de Deus, a que nos consagremos. Deus nos ama muito, por isso precisamos consagrar-nos a Ele. Esse é o nosso mais racional serviço. Isso não é pedir um favor. É a decisão mais racional, a coisa mais óbvia a fazer. Consagração não depende de nossa disposição. É devido à sua graça superabundante que podemos consagrar-nos. Precisamos ver que ter o direito de ser servo de Deus é a maior honra da vida. Ser salvo é prazeroso, mas é muito mais prazeroso ter parte no serviço a Deus. Quem pensamos que é o nosso Deus? Precisamos ver a sua grandeza e glória. Somente então veremos o tremendo significado e honra desse serviço. Que coisa tremenda é receber a sua graça e ser considerados dignos de servi-lo. Falando entre vós, salmos em